Good night. Hello, Nilce. Joel, Sheila. Boa noite. Tudo bem com vocês? Cansados? Mais um dia de trabalho? Tudo tranquilo. Pessoal, para quem não me conhece, então, eu sou a professora Yasmine, de língua inglesa. Hello, Camille. Então, agora a gente inicia mais uma aula, o pessoal vai entrando, né? Vou compartilhar minha tela, ok? Então, os materiais depois eu sempre costumo enviar ali no WhatsApp. Depois eu compartilho com vocês ali a apresentação do meu PowerPoint, para vocês darem uma olhada, ok? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Só confirmem, pessoal, se vocês estão conseguindo enxergar tudo certinho. Eu estou vendo. Sim? Ok. Yes. Yes, ok, Jordan. Então, pessoal, aqui está o meu nome, né? Professora Yasmine. Boa noite, Vani. Disciplina de língua inglesa, o meu e-mail, né? yasminepedrosa@gmail.com, para quem quiser me enviar algum e-mail. E o meu WhatsApp, quem quiser trocar dúvidas, tiver alguma dúvida relacionada ao trabalho. Então, aqui eu tenho o WhatsApp, ok? Os conteúdos da fase 1, que está na... Boa noite, professora. Boa noite. João Carlos. Boa noite, João Carlos. Welcome, seja bem-vindo. Tá bem. Os conteúdos que a gente vai ver nesta aula, né? Então, é bem tranquilo. É conteúdos do Past Simple, né? O primeiro ano, conteúdo do bimestre passado, então, a gente viu o verbo to be, vimos Simple Present, Simple Present Continuous. Neste aqui, a gente vai ver o Past Simple, né? Vai ver todas as formas dele, o passado simples da língua inglesa, forma regular e irregular, né? Quando que a gente usa o verbo use to, just e only, o past continuous, os falsos friends, modal verbs, use of some and any. Então, tá bem tranquilo. Ok? Daí, se vocês forem se tiverem dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas na aula, na nossa classe. Em língua inglesa, vocês sabem que vocês não têm prova, tá? É só um trabalho, o trabalho vale 5 pontos. Vai cair com todo o conteúdo aqui, né? Eu procurei colocar todos os conteúdos. Então, são 10 questões. Ele vale 5. A média é 5, tá? Ele vale 10, mas a média é 5. Vocês têm até o dia 1º, né? Na outra quinta-feira, primeiro do 7, para me entregar. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui vocês já sabem, né, que a frequência mínima para aprovação é 75% no total de horas. Certo? Então, a gente vai iniciar, pessoal, com Simple Past, ok? Simple Past, o que é e como usar, né? Então, aqui o Simple Past. Alguém sabe me dizer para que serve o Simple Past? Alguém sabe me dizer para que serve o passado simples na língua inglesa para falar sobre o quê? Alguém tem um chute? No? Então, o Simple Past, galera, é para falar de coisas no passado, né? No passado simples, assim como no português, na língua inglesa, também tem o passado simples. Eu sempre digo para os meus alunos que a língua inglesa é muito mais fácil de vocês conseguirem aprender do que o português, né? O nosso português a gramática dele é mais difícil que a própria gramática da língua inglesa. Eu ainda brinco que a língua inglesa é uma língua de índio, né? A gente não tem aqueles monte de coisas de conjugação de verbos que tem a nossa língua portuguesa. Então, a gente aqui vai trabalhar o passado simples, ok? No passado simples, antes da gente iniciar ele, a gente precisa saber que na língua inglesa a gente tem verbos regulares e irregulares. Ah, teacher, mas o que é verbo regular e o que é verbo irregular? Eu não sei. Os verbos regulares são aqueles que, quando que a gente usa para expressar situações que aconteceram no passado, possuem a terminação ed.
Por exemplo, o verbo to ask, né, que é o verbo perguntar. No passado, ele vai se transformar em asked. Perguntar, perguntei. E a gente só acrescenta o ed. Porém, tem alguns outros verbos que a gente não consegue acrescentar ed no passado. Ele vai mudar totalmente. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Por exemplo, aqui eu tenho esses aqui, são os meus verbos regulares, tá? Por exemplo, to call. To call quer dizer o verbo ligar. Ele ligou para você. He called. Então, no passado, quando o meu verbo for regular, ele só vai ser acrescentado o ed. É só isso que eu preciso fazer para ele se tornar no passado. Se eu quero falar que ele ligou, eu vou dizer he called. Ele liga, he call. To dance é o verbo dançar. Jen danced the whole night. Jen dançou a noite toda. Eu só acrescento ed. To help. Boa noite, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Pessoal que entrou agora, welcome. Nós estamos falando sobre o simple past no passado. Right? Bom, ok. Então, primeiro a gente está vendo o verbo regular, que é aqueles verbos que quando eles vão para o passado em inglês, a gente só acrescenta ed, tá? Aqui é o to help, verbo ajudar. Mary helped Carlos with his homework. Mary ajudou o Carlos com seu dever de casa. Se eu tirar esse ed, ele vai ficar Mary, né, ajuda Carlos com seu dever de casa. Se eu acrescentar o ed, Mary ajudou, helped. Não tem mistério nenhum, é só isso que a gente faz quando é no passado simples. E é verbo regular. Ah, teacher, mas e agora? O verbo é irregular, como que funciona? Bom, já os verbos regulares, eles não seguem esse mesmo padrão. Nesse caso, eles não podem ir ed. O que acontece com esses verbos? O verbo to be, que é o verbo que vocês aprenderam lá no primeiro ano, que é o verbo ser ou estar, é o am, o is e o are, no passado, ele muda. Eu não posso botar to, acrescentar ed nele. Ele vai ficar was ou were. Sorry, I was sick. Me desculpe, eu estava doente. Ou seja, os verbos irregulares, no passado, eles mudam de forma. Não me adianta eu colocar só o ed. Por exemplo, aqui o verbo comer, to eat. Eat é comer. Só que quando eu digo que eu comi no passado, como eu digo que o Thomas comeu 3 pedaços de pizza, ou 3 fatias, o meu verbo mudou completamente. Ele ficou ate. Thomas ate 3 slices of pizza. E o verbo to forget, que é o verbo esquecer, também muda. You forgot my birthday. Você esqueceu do meu aniversário. Então, vocês vão ter ali, teacher, mas como é que eu vou saber quando o verbo é regular e irregular? Isso é só na prática, né? Eu sempre aconselho os alunos a pegarem na internet, ou às vezes até eu mesmo mando, se vocês quiserem eu posso mandar, é uma tabela de vários verbos que eles são irregulares. Então, é só a prática no dia a dia ali que vocês vão conseguir descobrir quais são os verbos que são irregulares e os que não são, né? Então, aqui, por exemplo, esses 3 não tem, nenhum deles vai o ed, não posso fazer isso aqui, ó. Eat it. Não. Esse verbo é irregular, ele vai mudar. Se eu quero dizer que o Thomas comeu, é Thomas eat. Thomas come, Thomas eat. Thomas comeu, Thomas ate. Certo? Forget também. Então, recapitulando, o verbo regular é aqueles verbos que eu só acrescento o ed, e os irregulares é aqueles que mudam completamente de forma quando eles vão para o passado. Ok? E a gente só consegue descobrir tendo ali uma listinha deles e praticando no dia a dia. Certo? Any question? Alguma pergunta, galerinha, até aqui? Tranquilo? Nilce, Sheila, ok? Jordan, Rian, Cris, Carla, Camille. Tudo ok. Ok, então bora lá. Tá, agora a gente já entendeu o que é verbo regular e o irregular. Agora, quando é que eu uso o simple past? Então, como a gente já descobriu a diferença dos verbos regulares e irregulares no passado, a gente vai para o próximo passo, que é agora colocar esses carinhas dentro do passado simples. Ou seja, primeiro eu tenho que saber que para mim falar do passado em inglês, só aceitar aqui, pronto. Para mim falar, então, coisas no passado, né, a gente precisa de algumas terminações. Aqui eu tenho um verbo love, que é o verbo amar, né? Todo mundo já conhece love, I love you, eu amo você.
Aqui eu estou dizendo I loved the dessert. Eu amei a sobremesa. Aqui a gente já percebe que o verbo love não é um verbo irregular, porque a gente só acrescenta ed. Se eu quero dizer que eu amo sobremesa, como é que eu digo que eu amo sobremesa no presente? Quem que me diz como eu digo eu amo sobremesa? No presente, como é que fica o verbo love? Love it. A Nilce mexeu ali a boca, eu vi a Nilce falando. I love. Isso aí, Nilce. Eu enxergo vocês. Então, a Nilce, isso aí, Nilce. Se eu quero falar no presente que eu amo a sobremesa, eu só tiro o ed. I love the dessert. Eu amo a sobremesa. Agora, se eu quero dizer que eu amei, eu só vou acrescentar o ed. Ah, teacher, mas como é que eu vou saber que o love it não é o verbo, no caso aqui só um d, não é um verbo irregular? Ah, porque daí vocês podem pesquisar na internet ou ter uma tabela. I loved the dessert. Eu amei a sobremesa. Só acrescentei ed. Canceled. M canceled the meeting. M cancelou a reunião. Peter bought me a dress. Peter comprou um vestido para mim. Ou para mim, né? Aqui é um verbo irregular. Como que eu sei? Ele não tem ed. É o verbo comprar. É o verbo buy. Se eu quero dizer que o Peter me compra um vestido, o verbo buy ele é assim, de comprar. No passado ele fica bought. Então, ele é um verbo irregular, não adianta eu botar o ed, ele mudou. E aqui, he lost his dad's pen. Ele perdeu a caneta do pai dele. Lost também é um verbo irregular, não tem ed, muda completamente, ok? Aqui também, a gente também tem como identificar quando um verbo, né? Quando uma frase está no passado. Ah, teacher, mas e se como é que eu identifico que uma frase na língua inglesa está no passado? Não preciso olhar só isso aqui, ó. Não preciso olhar o meu verbo também. Eu posso olhar outras terminações, como as terminações de tempo. Por exemplo, I missed you at the party yesterday. Eu senti sua falta ontem na festa. Então, o yesterday já me dá a ideia de que é no passado, é que nem no português, né? Aqui também. Paulo, né? Paul fixed the sink last month and it's broken again. O Paulo, né, consertou a pia no mês passado, então last month, e ela está quebrada de novo. I moved to São Paulo last year. Eu me mudei para São Paulo no ano passado. My husband heard some weird noises last night. Meu marido ouviu uns barulhos estranhos ontem à noite. Então, eu também posso descobrir que a minha frase no presente está no passado, só olhando, então, essas terminações de tempo. Ontem, last month, último mês, last year, no último ano, last night, na última noite. Ok? Mas independente de ter ou não, tem que ter o verbo com ed ou os irregulares que eles mudam. Aí, lembra que a gente sempre tem as três formas. Forma que eu estou afirmando, forma que eu vou negar e forma que eu vou fazer uma pergunta. É que nem no português, né? Eu tenho que fazer uma forma afirmativa, negativa e interrogativa. Aqui no Simple Past funciona da mesma forma. Quando eu vou fazer uma questão na forma negativa no passado, eu tenho que acrescentar o didn't. E aí acontece uma coisa legal. Eu não preciso acrescentar ed no meu verbo. Some. E o verbo irregular também não precisa trocar, ele fica igual. Ok? Aqui a gente dá uma confundida, né? Mas eu acho mais tranquilo, porque quando ele vira na negativa, se eu quero falar que eu não sabia que vocês dois eram irmãos, eu só digo I didn't know you two were siblings. Eu não sabia que vocês dois eram irmãos. He didn't say that. Ele não disse isso. Paul didn't invite Marcus for his graduation party. O Paulo, né, não convidou o Marcos para sua festa de formatura. Na forma negativa, galera, a gente só acrescenta o didn't. Geralmente, na língua inglesa, eles abreviam. Então, didn't quer dizer isso aqui. Ou vocês vão ver assim, ó, did not, ou a abreviação. Então, na língua inglesa, eles gostam muito de abreviar as palavras. Aí, aqui eles cortam esse O e acrescentam esse apóstrofe, essa vírgulazinha. Então, é I did not ou I didn't, que quer dizer que eu não conhecia. E eu não preciso colocar nada aqui. Não preciso botar ed, o verbo irregular não muda. Porque eu tenho na minha forma negativa o didn't me dizendo que foi no passado. Ok?
Alguma dúvida até aqui, galera? Tranquilo? Sheila? Tranquilo? Tranquilo. Aí, ok. Forma interrogativa. A mesma coisa, galera, que a negativa. Eu não preciso mudar o meu verbo. Eu só tenho que acrescentar agora o did. Vou fazer uma pergunta, né, no passado. Você estacionou seu carro aqui? Did you park your car here? Eu só acrescento did na frente do meu sujeito. Fiz isso, não mudo o verbo, não precisa ter ed aqui no estacionar, não preciso mudar o meu verbo irregular. Why did you let him go? Por que você deixou-o ir? What did you expect? O que você esperava? Se eu vou fazer uma pergunta na forma interrogativa, também não preciso mudar o meu verbo, só acrescentar o did na frente. Então, negativa, eu acrescento did not ou didn't. E interrogativa é o did na frente da pergunta. Certo? Aqui eu botei uma tabela para vocês verem bem resumidão como é que fica, ó, a forma afirmativa. Então, assim, é só vocês terem em mente que na forma afirmativa, eu acrescento o ed nos verbos e cuido se são irregulares, eles mudam. Negativa, ó, o meu verbo play não precisou ser acrescentado nada, porque eu já tenho o didn't ali. I didn't play, eu não jogo, eu não joguei. You didn't play, você não jogou. Interrogativa, você jogou, eu joguei, did I play? Você jogou, did you play? Ele jogou, did he play? Então, o past simple é só o pronome mais o passado simples. A forma afirmativa, acrescento o ed nos regulares e irregulares muda. Negativa, eu só acrescento didn't. E interrogativa é o did na frente do sujeito. Certo? E aqui está o que eu mostrei para vocês naquela hora. Ó. A abreviação de did mais not é didn't. E answer questions, quando vocês forem responder, né? Yes, I did. Sim, eu fiz. No, I did. Não, eu não fiz. Yes, she did. Sim, ela fez. No, she didn't. Não, ela não fez. Depois eu mando isso aqui tudo para vocês terem aí no material de vocês, ok? Aí aqui tem uns exercícios, então, agora para a gente praticar. Então, supply the simple past of the verbs in the parents. Então, aqui, tirar esses pontinhos aqui. O que nós vamos fazer? Vocês têm aqui, entre parênteses, esses verbos. A gente precisa passar eles para o passado. Então, the Lord carried the man during the hard times of his life. I just called to say I love you. Paulo Freire died in 1997. I cleaned the kitchen before going to sleep. Nós precisamos passar tudo isso aqui para o passado. Como que fica o meu verbo carry? Como que fica o verbo carry, que é o verbo cuidar? O Lorde, o Senhor, cuidou do homem durante toda a sua vida, sua difícil vida. O que acontece com o meu carried quando ele vem para cá no passado? E é uma afirmação. Como é que fica o carry? De acordo aqui com a minha... Carried. Carried. Isso. Eu só vou acrescentar o meu ed. Só que neste caso aqui, eu vou cortar o y, tá? Porque a gente tem uma pequena regra no passado simples. Quando a gente termina o verbo em y, nós cortamos o y, aí acrescentamos ied. Aí fica the Lord carried. Então, todos os verbos que terminam em y, tirando o play, que ele é exceção, ó, é o único que vai o ed e o y, a gente tem que cortar o y e fica carried. O Lord, o Senhor, cuidou do homem durante toda a sua, sua difícil, sua complicada vida. O 2, eu só liguei para dizer que eu te amo. Como que fica o meu verbo call? Called. Called, perfect. I just called to say I love you. Eu só dizer para dizer que eu te amo. Tem uma música para os mais antigos, né, que é em inglês, que é aquela I just call, é bem bom, to say I love you. Ele disse que eu só liguei para dizer que eu amo você. Depois ali para o Paulo Freire. Paulo Freire morreu em 1997. Como que fica o meu verbo die, morrer? O que acontece com o verbo die? Died.
Died. Isso aí. Paulo Freire died in 1997. Eu só acrescento ed. Nenhum desses verbos aqui são irregulares, tá? Nenhum deles. Eu limpo, é o melhor, eu limpei a cozinha antes de dormir, de ir dormir. Como que fica o meu verbo clean, limpar? Cleaned. Cleaned. Perfect. I cleaned the kitchen before going to sleep. Eu limpei a cozinha antes de ir dormir. Então, aqui é tranquilo. Se tivesse um verbo irregular, era só a gente procurar na tabela ou na internet e trocar ele, daí ele mudar de forma. Ok? Outro exercício para a gente dar uma fixada. A gente tem que, então, trocar ali as nossas frases que estão na forma afirmativa para negativa no passado. Então, a primeira que eu tenho. They lived in peace. Eles viveram em paz. A 2. Paulo protegeu a sua família. E a 3. Você amou ela. Eu tenho que dizer que eles não viveram em paz. Paulo não protegeu sua família. E you love her, você amou ela. E você não amou ela. Como é que eu transformo isso aqui na forma negativa? O que a gente acrescenta ali? Só uma coisinha para ela virar na forma negativa. A gente acrescenta e muda outra coisa. Lembra que acontece aqui na forma negativa? Ó. Lembra que na forma negativa a gente tem que ter o didn't e a gente não precisa colocar o verbo no passado, não precisa trocar, ele fica igual. Sabendo disso, como que fica essa minha primeira frase? Fica they didn't leave in place. They didn't, tá? They didn't Lived in place. in peace. Isso aí. Só que lembra que quando é forma negativa, eu não preciso acrescentar o ed mais, porque esse didn't já me diz que é no passado. Então é isso, ó. Eles não viveram em paz. They didn't live in peace. Ok? Então eu não preciso acrescentar esse verbo aqui. Eu não preciso fazer isso aqui. Opa. É só eu deixar normal, porque já tem o didn't me dizendo que está no passado. Como que eu digo agora? Paulo não protegeu a sua família. Paul didn't protect the family. Isso. Paul didn't. Tá? Trocando tudo essa hora, a gente já começa a bugar. Paul didn't protect. Vou tirar o ed daqui, porque eu já tenho ali o didn't dizendo que está no passado. Paul didn't protect. Tá? Protect the family. Pronto, está feito ali. Paulo não protegeu a sua família. Paul didn't protect the family. Tirei ali o ed do protected e acrescentei o didn't. You loved her. Você amou ela. Como eu digo, você não amou ela. Bem fácil. You didn't love her. Isso aí, very good. You didn't, porque sempre tem que vir depois do meu sujeito. O didn't. You didn't. Você não amou her. You didn't love her. Você não amou ela. Então, eu só acrescentei o didn't e tirei o ed do love, porque esse didn't já me dá a ideia de que é no passado. Então, é bem tranquilo, né? Alguma dúvida, galera? Any question? Não. Ok. Certo. Então, só recapitulando o passado simples. Só tenho que cuidar, primeiro, se é um verbo regular. Se é regular e afirmativo, eu acrescento ed. Se é um verbo irregular no passado, na forma afirmativa, ele vai mudar. Negativa. Verbo regular e irregular continua a mesma coisa, eu só acrescento didn't. Interrogativa, mesma coisa.
Eu só acrescento did, e aí o meu verbo regular ou irregular continua igual, não muda, tá? E agora, então, a gente aprendeu, então vocês já sabem como montar ali e identificar frases no passado, né? Lembrando que as frases no passado não são só com ed, eu também posso identificar, que nem eu mostrei para vocês aqui, as terminações de tempo. Yesterday, last month, last year. Agora, então, a gente vai falar do use it to. O use it to é bem fácil, galera, é bem tranquilo. Ah, teacher, o que é isso? O use it to nada mais é que o nosso famoso português eu costumava ou costumava. Ou seja, né? A gente usa para falar de hábitos que fazíamos no passado e hoje a gente não faz mais. O use to é equivalente à palavra costumava. Então, se eu quero falar na forma afirmativa, when I was a child, I used to play with my dog. Quando eu era criança, eu costumava brincar com minha boneca. Então, o use to, na língua inglesa, é para sinônimo de algo que eu costumava ou não fazer. Para perguntar, a gente acrescenta o did na frente, né? Lembra que a gente acabou de ver o passado? Então, para mim falar do passado com use it, só tenho que ter o didn't. Did you used to play soccer in your childhood? Você costumava jogar bola na sua infância? Yes, I used to. Ou no, I didn't. Aqui entrando o didn't que a gente acabou de aprender. Sim, eu costumava. Ou não, eu não costumava. Para negar, mesma coisa. She didn't used to listen to Spice Girls in 1999. Ela não costumava ouvir Spice Girls em 1999, né? O use it aqui, ó, no passado, ó, tem o D no fim, que a gente acabou de ver do presente, no passado simples. Quando ele vem o didn't, que a gente acabou de ver, sai o D dali. Ó, tanto na interrogativa quanto na negativa. Certo? Se eu quero falar que eu costumava tomar cerveja, por exemplo. I use it to drink a beer. Aí vou usar I use it to drink a beer. Eu costumava beber cerveja. Quer dizer que hoje eu não bebo mais. Então é só a gente cuidar. Se for afirmativa, I use it to. Se for interrogativa, fica did I use to, não preciso de. Negativa, fica didn't use. Também não preciso de. Só que eu também posso usar o YouTube para falar quando eu quero dizer que eu estou acostumado a fazer alguma coisa, né? Porém, don't worry, não se preocupem, porque é bem tranquilo trabalhar com ele. Então, a gente tem aqui, I'm used to drinking water after the lunch. Eu sou acostumada a beber água após o almoço. Então, eu também posso usar esse use to para falar de coisas que eu sou acostumada a fazer. I'm used to drinking water after lunch. Só que eu só preciso usar, né? Como é que eu vou distinguir se eu estou falando que eu costumava ou eu costumo, ou eu sou acostumada agora? Porque ele tem que vir com o verbo to be e o ing. Se eu tenho o meu ing no verbo, está dizendo que eu sou acostumada a beber. Se eu não tenho nada disso aqui, eu sou I used, eu costumava no passado. Outro exemplo. My neighborhood is used to listen to rock music all day long. Meu vizinho é acostumado a ouvir rock o dia todo. Então, eu tenho ali o uso do use to, mais o meu verbo to be com ing. Ok? Aqui eu também trouxe para vocês exemplos. Também mesma coisa, forma afirmativa. I used to play guitar. Né? Eu costumava tocar guitarra. Negativa. Desculpa, ele costumava tocar guitarra. Negativa, he didn't used to play guitar. Ele não costumava tocar guitarra. Guitarra não, desculpa, violão. Tá? Não, guitar é violão. Did he used to play guitar? Né? Ele costumava tocar violão. Aqui também tem outro. Ó. People used to believe in ghosts. As pessoas costumavam acreditar em fantasmas. People didn't use to believe in ghosts. As pessoas não acostumavam a acreditar em fantasmas. E a question? Então, aqui é bem tranquilo o uso do use to. Ou a gente usa ele para falar que a gente costumava fazer uma coisa, ou que a gente é acostumado a fazer. Mas a gente tem que ter ali o verbo to be, que é o am, e temos que ter ali o ing no verbo. Alguma dúvida, galera, até aqui? Querem que eu volte? Tá tranquilo?
Então, aqui eu nem coloquei use to, não botei nenhuma atividade para vocês aqui para a gente fazer agora, mas vocês têm umas atividades uma ou duas na apostila de vocês, para vocês darem uma praticada. Aí a gente vai entrar com just e only. Just e only parece significar a mesma coisa. Quando que eu uso just e quando que eu uso only? Então, usos do only. Então, de modo geral, aqui, o only dá a ideia de só, somente, apenas e exclusivamente. Só que vai depender do contexto, né? A língua inglesa usa muito contexto. Por exemplo, I only wanted to help. Eu só queria ajudar. I only heard it yesterday. Só fiquei sabendo disso ontem. Parking is for customers only. O estacionamento é apenas para clientes. Ou o estacionamento é exclusivo para clientes. This will only make you sick. Isso vai só fazer você ficar enjoado. Então, o only a gente usa para falar de só, tá? Ele significa só, apenas e exclusivamente. E o just, que geralmente ele é parecido, o just, ele pode ser usado com um sentido de exatamente, bem isso, isto mesmo. Exemplo, it's just what I need. É exatamente isso que preciso. É bem isso mesmo que eu preciso. That's just what I needed. É bem isso mesmo que eu precisava. Ou, you are just the person I was looking for. Você é exatamente a pessoa que eu estava procurando. Então, o just a gente usa para falar de é isso, bem isso, exatamente. Tá? Ele dá uma ênfase. Tem, acho que até uma marca da Nike, não lembro se é a Nike, que está escrito just do it, que quer dizer faça isso ou apenas faça isso. Então, just dá a ideia de fazer agora, né? Agora, bem isso, exatamente. Ou faça isso, just do it. Se eu não me engano, é a marca da Nike que tem escrito. E o just também ainda é usado para dar ênfase em alguma coisa que a gente está dizendo. It's just not right. Não está nada certo. The party was just perfect. A festa foi simplesmente perfeita. Just be quiet, will you? Vê se fica quieto, tá bom? That's going to be just a nightmare. Isto vai ser um tremendo pesadelo. Então, a gente usa o just também para enfatizar uma ordem. Tá aqui até, eu acho que eu tinha dito para vocês agora há pouco, ó. Just do it. Apenas faça. Just stay here. Simplesmente fique aqui. Just go for it. Manda ver. Então, o just, ele está enfatizando, né? Para você simplesmente fazer, faça, manda ver. Ele dá uma ordem. Quando vocês virem ele ali, ele está dando uma... É um imperativo, ele está dando uma ordem. Ok? Então, o only, a gente vai usar para quando a gente quer dizer que é só uma coisa, né? Ah, só fiquei sabendo agora, só queria ajudar. This will only, isso só vai fazer você ficar enjoado. E o just, ele serve para dizer que exatamente é bem isso, isto mesmo. Aí a gente tem aqui um exercício. Um só, eu até coloquei um só. Marque a alternativa correta para a tradução em inglês da frase. Ele simplesmente não se cansa desse jogo. Aí eu tenho, he only just started playing this game. He just can't get enough of this game. Ou he is just tired of playing this game. Qual desses três vocês acham que está correto para a tradução em inglês dessa frase aqui? Ele simplesmente não se cansa desse jogo. É he only, just, he just can't get enough, ou he is just tired? Quem chuta? Qual desses, de acordo com o que a gente aprendeu? Lembrando que o only... Acho que é a C. C? Opa, eu até botei A, B, C, tá? Essa aqui. Até coloquei fora de ordem, tá? A, B e A. Eu acho que é essa aqui. He's just tired of playing this game. Isso. Tá. Alguém tem um pensamento diferente? Acho que é A ou B. Mais chutes? Lembrando que o only... Eu acho que é a B. A B de bola? Tá. Só lembrando, only, eu só queria ajudar. Lembra que o only é a ideia de só, de somente, apenas. Já o just é para enfatizar, né? Ele dá ênfase em alguma coisa, apenas faça, simplesmente,
manda ver. E a gente tem ali. He only just started playing this game. He just can't get enough of this game. He's just tired of playing this game. Então, a resposta correta, galera, é a letra B de bola. He just can't get enough of this game. Ele simplesmente não se cansa desse jogo. Né? Então, a gente está usando just. A gente não está usando aqui, a gente não usa o verbo to be. A gente usa o just. He just can't get enough. Ele simplesmente não se cansa, né? Não é o suficiente para ele esse jogo. Então, o enough dá a ideia de suficiente. E o just aqui é a ideia de ele simplesmente, he just can't get. Ok? Então, a resposta certa é essa aqui, a letra B. Right? Galera, any question até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos seguir. A gente falou agora do passado simples da língua inglesa. Agora a gente vai falar do passado contínuo, que é o past continuo. Lembra que no primeiro ano ali no inglês 1, a gente aprendeu então a falar do simples, né? Do presente contínuo, de coisas, de ações que acontecem no presente e estão em andamento. Eu estou tomando café. Isso é um presente contínuo. I drinking a coffee. Eu estou tomando café. I riding a bike. Eu estou andando de bicicleta. I listening to music. Eu estou ouvindo música. Então, o past continuous é o contrário. Se eu estou falando no presente, que é o present continuous, eu vou falar do past continuous de ações que estão ou estavam acontecendo no passado. Então, aqui eu tenho já a minha explicação, né? Que na língua inglesa, o past continuous, então, o que vai acontecer? Ele vai descrever ações ou eventos que estavam em progressão no passado, ou seja, eles estavam acontecendo lá no passado. Eu estava tomando café. Eu estava estudando para o teste de inglês. Eu estava caminhando na rua. Então, isso é o past continuous, é ações que estavam acontecendo no passado. E ele é formado, então, da seguinte forma. É o passado do verbo be, que quem estava lá no inglês 1 viu que é o was e o were, e o verbo principal com ing. Por exemplo, se eu quero dizer que eu não estava assistindo TV quando o telefone tocou, I wasn't watching TV when the phone rang. Eu tenho o verbo to be no passado e mais o meu verbo com ing. Essa é a minha regrinha básica do past contínuo. Oi, alguém quer falar alguma coisa, Ivani? Acho que alguém ligou o áudio. Ok, vamos lá então. Depois, what were you guys doing when she arrived? O que vocês estavam fazendo quando ela chegou? Tem o meu verbo to be, no passado, e tem o meu verbo com ing, fazendo, doing. What were you talking about? O que você estava falando? De novo, verbo to be no passado e o meu verbo falar com ing, que é falando, talking. Essa é a minha regra do passado contínuo. Depois eu tenho mais algumas. A gente usa o passado contínuo para descrever uma ação que esteja em progresso, ou seja, a gente também pode falar de ações que estão ou que estavam acontecendo no passado. Por exemplo, last night at 8 we were watching TV. Ontem à noite às 8 estávamos assistindo TV. Ou seja, primeira regra, né? Eu também posso falar do passado contínuo de coisas que estavam acontecendo lá. Depois, segunda regra. Posso falar no passado contínuo numa ação que estava acontecendo quando uma outra ação também aconteceu junto. Por exemplo, while I was going to work, enquanto eu estava indo para o trabalho, it started to rain, começou a chover. Aqui eu tenho uma ação que aconteceu no passado, e aí em seguida já me começou outra também. Duas. Também a gente usa o past continuous para descrever duas ações ou mais que aconteceram ao mesmo tempo. While we were watching TV, Dad was reading a book. Enquanto assistíamos a TV, papai lia um livro. Também uma ação que estava acontecendo, aí aconteceu outra e outra e outra. A gente sempre vai usar o past continuous para falar de ações, independente de quantas estavam acontecendo no passado.
mas a minha regra é que só pode ser past contínuo se eu tiver ing e o verbo to be no passado. Ok? Alguma pergunta até aqui, galera, no past continuous? Any questions? Aqui eu tenho, então, duas atividades. Eu tenho 2 exercícios. O primeiro diz assim: segundo o estudo sobre past continuous, qual das alternativas a seguir está neste tempo verbal da língua inglesa? Então, aqui vocês têm, né? Geralmente, agora, quem for fazer, principalmente quem for fazer aí, eu acho que a maioria, né? Eu espero, for fazer faculdade, por exemplo, quem for fazer ali Enem, vestibular, né? Sempre cai aqui sempre cai esse tipo de questão, né? Onde vocês têm que marcar, né? Eu coloquei até no trabalho de vocês 2 questões, uma ou duas, que elas são de interpretação. É uma história em quadrinho, pequenininha, ali, uma charge, onde vocês têm ali que ler e marcar a correta, né? Então, esse tipo de questão aqui sempre cai para quem for fazer vestibular, quem for fazer ali um Enem, né? Ou outro tipo de, ou até mesmo concurso público, né? Cai muito a questão da interpretação, né? Por isso que no ensino médio vocês aprendem texto, né? Textos, pequenos textos, vocês aprendem a identificar ali palavras no texto e depois também entra isso que a gente aprende, que é a gramática, né? Então tem aqui, qual das alternativas está nesse tempo verbal da língua inglesa? Então é importante aqui que vocês tentem descobrir qual desses tempos verbal é o past continuous. Qual deles, de acordo com a regra, que eu tenho que é o meu verbo to be no passado. O verbo to be no passado é esses 2 aqui, para quem não lembra, was e were. Estava e estavam. Então, eu tenho que ter isso aqui e mais o meu verbo com o ing. Então, eu sei que a minha regra diz que eu tenho o verbo to be, was e were, mais ing. Qual dessas 4 está dentro do meu past continuous? Primeira diz, she was think his all day long. Ela pensou quase o dia inteiro. Ela pensou nele o dia todo. Aí a gente vai analisar. Primeiro, ok, meu verbo está aqui, o to be. Eu tenho aqui o verbo to be está no passado. Mas eu tenho aqui algum verbo com ing na letra A. Meu verbo é think, pensar. Esse verbo think está com ing? Não. Tem ing aqui? Não. Não, então eu já posso eliminar essa. Eu sempre digo para os alunos, quando vocês forem fazer vestibular, quem for fazer vestibular, qualquer tipo de prova, até concurso, né? Vocês vão eliminando, né? Comecem ali pela procurar primeiro. A primeira não é essa. Pum, já elimino. Agora B. I'm studying for maths this morning. Eu estou estudando matemática essa manhã. Aí eu vou olhar aqui em cima, lembrar, meu past continuous tem que ter o was e o were no verbo to be no passado, o was e o were, e o verbo com ing. Ok, eu tenho aqui um verbo com ing. Eu tenho meu verbo to be no passado aqui, nessa frase? Aparece o was, o were? Não. Não, então eu já sei que essa também não é. C. Maísa was playing videogame when I left. A Maísa estava jogando videogame quando eu saí. Vou olhar. Tenho aqui o verbo to be no passado e tenho aqui um verbo com ing? Sim, é essa. Sim, então é essa aqui. Eu vou fazendo por eliminação. Então essa é a dica que eu sempre dou, principalmente em inglês. Vocês vão fazendo por eliminação. Primeira não é essa, primeira não tem, é essa. A de baixo eu vou olhar para conferir, mas não tem também. We all were very confused with this mess. Nós estávamos muito confusos com essa bagunça. Tem o verbo to be, tá aqui ele, porém eu não tenho o meu verbo confuse com ing, então não é. Então a resposta certa ali é a letra C. É essa aqui. Depois eu tenho qual das alternativas apresenta a estrutura correta do past continuous. Qual dessas aqui é a estrutura correta do meu past continuous? A estrutura... Letra A. Letra A? Será que é letra A? Ó, o verbo to be tem que estar no passado, porque eu estou falando do past. Ah, não. E o meu verbo tem que ter ing.
Então, eu já sei que não é A porque está dizendo present. A letra A não é. Vou tirar. Vou deixar vocês dois, uns 5 segundos, vocês pensarem uns minutinhos. Letra C. Letra C. Yes, letra C, né? Porque primeiro é o meu verbo to be, e ele tem que estar no passado. O verbo principal com ing, né? Não é essa aqui, porque não é to. E aqui não tem nada, não é verbo to be mais o ing, é essa aqui. É o verbo to be no passado, mais o meu verbo principal com o ing. Ok? Até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês? Tranquilo. Ok. Mais um para dar uma fixada. Complete as alternativas abaixo, passando o verbo entre parênteses para o past continuo. Então, aqui vocês agora precisam aplicar a regra. Esse aqui eu preciso colocar lá no passado, que é a ação que estava em andamento. I very pleasant book last night. Eu tenho que dizer que eu estava lendo um livro muito pleasant, muito prazeroso, muito bom na última noite. E eu tenho que usar o verbo to read. Como que fica a letra A? Lembrando, eu tenho que ter o verbo to be no passado e eu tenho que ter o meu verbo principal com ing. Quem aí se arrisca a responder a letra A? Vou dar uma dica para vocês aqui, vou dar uma colinha. Que acho que a dúvida de vocês é no verbo to be no passado. Lembra que no passado eu tenho was e were. You were. Was quer dizer era ou estava. O sujeito que vai com was, que é estava ou era, esses três aqui. Opa. O she, ela. O que é she mesmo? Ela, né? O que é he, galera? O que significa he? Qual é o pronome he? She é ela. Ele. Ele. E o it? Isto. Isso ou aquilo. Sempre brinco com os alunos para vocês lembrarem do it, a coisa. Lembra lá do palhaço, aquele filme de terror? It, a coisa. Já está dizendo, né? It significa, a gente usa para coisas, pessoa, coisas, sentimentos e animais. Então, ali eu sempre lembro do it, a coisa. Então, a gente só vai usar o was, que quer dizer estava ou estavam. Vou botar aqui. Estava ou era, desculpa. Estava ou era, para esses três carinhas. Was, né? She was, ela estava. He was, ele estava ou era. It was, isto ou aquilo estava ou era. E o were, que é esse aqui do ladinho, vou botar embaixo. Estavam ou eram. Aí é aquela galera que vem lá do plural. Os pronomes do plural. Ah, e aqui eu esqueci do muito importante, galera. Sorry, esqueci do I. Eu. O I também é I was. Eu era ou eu estava. Então, são 4. She, he, it e I. I was a teacher. Eu era uma professora. I was a doctor. Eu era um doutor. I was happy. Eu estava ou eu era feliz. Então, esses 4 aqui, eles vêm com o verbo to be was. E o were é para você ou vocês. They, eles ou elas. E nós, we. Esses 3 é o plural. E o were, vocês eram, você era, ou vocês eram. They were, eles ou elas eram. E o we were, nós éramos ou nós estávamos. Tá, agora já dei aqui a colinha para vocês, tá aqui. Como é que fica então essa frase? Eu estava lendo um livro muito interessante na última noite. Como é que eu estava lendo? I was reading. Perfect. I was reading. Ali, ó. I was, eu estava reading. Só vou acrescentar ing e acrescentar o meu verbo to be no passado. Simples. I was reading a very pleasant book last night. Eu estava lendo um livro muito interessante esta noite. Agora, ele estava assistindo TV quando a sua mãe chegou. He was watching. Isso, perfect. He was watching. Só acrescentar ali o verbo to be no passado e acrescentar ing no verbo. Ele estava assistindo TV quando a sua mãe chegou. E a C?
Meu pai e meu irmão menor, meu irmão mais novo, estavam jogando futebol ontem. My father and my little brother. Como é que fica? Estavam jogando. Primeira coisa que eu tenho que cuidar é o meu sujeito. Meu sujeito é o meu pai e o meu irmão. Meu pai e meu irmão em inglês são eles. Eles são they. Aqui eles, they. Qual é o verbo to be que vai no passado com eles, o they? Were. Were, muito bem. My father and my little brother were. Como é que fica o verbo play, jogar? Playing. Play. Isso aí. My father and my little brother were playing soccer yesterday. Meu pai e meu irmão mais novo estavam jogando futebol ontem. Ontem. Então, eu só tenho que cuidar se é o verbo to be no passado e acrescentar o ing no meu verbo. É só isso para se tornar o past continuous, o passado contínuo. Ou seja, uma ação que estava acontecendo no passado. Any question, galera? Alguma dúvida? No presente contínuo? No? Podemos seguir? Bem tranquilo, né? Não tem aqui o past continuous, é bem fácil. A maioria das coisas na língua inglesa, galera, é tranquila. É que tem essas regrinhas que a gente não lembra. Porque o inglês, ele é, como eu digo, uma concha de retalho, né? É uma coisinha, ela vai se grudando na outra, que nem em português. Para mim saber do past continuo, eu tenho que lembrar o verbo to be no passado, que é was e were. Depois eu tenho que lembrar do meu contínuo, que vai verbo no ing. Né? O verbo ing é reading, lendo. Se está chovendo, é raining. Se eu estou jogando, é playing. Então, esse ing é o sentido de jogando, comendo. É o mesmo que o gerúndio no português. I was reading, eu estava lendo. I was crying, eu estava chorando. Ok? Fácil, fácil esse aqui, galera. Alguém sabe me dizer o que são falsos cognatos na língua inglesa? Vocês conhecem? False cognates ou false friends, amigos falsos. Quem nunca teve um amigo falso, né? Everywhere. Everybody. Todo mundo já teve um false friend na vida. Falsos cognatos. Vocês também têm aí na apostila de vocês. Os falsos cognatos, para quem não sabe, são aquelas palavras que enganam a gente. Ou seja, quando eu vou abrir lá o dicionário ou eu vou tentar traduzir uma música em inglês, e eu olho ali e penso que, escolar, quer dizer escola. Não. Parents. Parents são parentes. Ou seja, os falsos cognatos, eles existem em todas as línguas. São palavras que elas se assemelham à nossa, porém, elas têm um significado totalmente diferente. Elas são parecidas na pronúncia, elas são parecidas na hora de escrever, parecida com português ou com outras línguas, porém, na hora que tu traduz ela, é totalmente diferente. Exemplo, né? Algumas palavras em inglês podem parecer com outras em português. Alguém quer ler aqui para mim, galera? Alguém gosta de ler? Alguém quer ler? Angelita tá ali clicando. Quer ler, Angelita? Peraí que ali a Angelita tá ligando o áudio. Desculpa. Eu tô tentando ler. Essa minúscula aqui é difícil. Quer que eu aumente? Peraí. Ó, e aumentei. Ui, meu Deus, agora até eu. Aumentou demais agora. E agora? Tá. Não, agora acho que tá bom. Vamos ver. Posso falar? Posso começar? Pode começar, yes. Ali é false friends, né? Isso, false friends. Tá, algumas palavras em inglês podem parecer com outras em português. Eu vou ter que ir movendo assim para poder enxergar tudo. Tá, não tem problema. São as famosas palavras cognadas. Cognatas. Cognatas. Mas é preciso ter cuidado. Espera aí que agora eu coisei lá. Nem
nem sempre aquele termo que se escreve de forma semelhante, semelhante, tem o mesmo significado nas duas línguas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar melhor para poder conseguir ler melhor para vocês, que acho que tá meio ruim assim, né? Palavras combinadas têm o mesmo significado em inglês e em português, Isso. além de possuírem gráfica parecida. No caso dos falsos cognatos, Em em inglês? inglês, os termos são escritos com semelhanças em determinadas palavras. Ah, agora, peraí, agora falou tudo. Não tem Se problema. ficar pequeno, eu não enxergo. Palavras da língua portuguesa. Aí que eu parei? Isso aí. Tá, mas tem tradução totalmente diferente, podendo comprometer a comunicação ser usado no... Contexto errado. Isso. Ah, prof, desculpa, mas é que aqui para mim tá Não, difícil. Pode Tá. continuar, fica tranquilo. Tá, a A seguir, seguir, conheça algumas dessas palavras cognadas para que não erre. Tá. Isso. Mas ao interpretar textos em inglês, escrever ou ao falar durante uma conversa na língua conversa na língua inglesa. inglesa. Isso aí. Thank you, meninas. Very good. Thank you, Angelita. Desculpa, prof, é que tá meio, a minha visão é meio... Tranquilo. Então, como eu falei para vocês, galera, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Opa. Deu. Os falsos friends nada mais são do que as palavras cognatas. Quando vocês vão ouvirem palavra cognata ou falso friends, são palavras que elas podem parecer com outras na nossa língua portuguesa, né? Porém, a gente tem que ter cuidado porque o significado é totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui como tem palavra cognata e como a gente lê e acha que, isso aqui é isso em inglês, e não é. Acontece em outras línguas também, mas o inglês é mais. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Esses são algumas das palavras cognatas, né? Por exemplo, actually. Se eu vou ler, eu penso que é na atualidade. Não, ou atual. Não, é na verdade. Agenda, né? A agenda é a agenda nossa, não é a nossa agenda. Agenda em inglês significa pauta do dia. Application, application é aplicação. No, é inscrição. Argument, é argumento. No, discussão. Baton, batom, né? Batuta, cacetete, é diferente. College, colégio, não, faculdade. Compromisso, compromisso. Não, é entrar em acordo. Costume, costume. Não, é fantasia, é a roupa. Data, é a data, né? Hoje é 24/6. No, data quer dizer dados. Esquisito, esquisito. Não, é belo e refinado. Fabric, fábrica. Não, é tecido. Entend, entender. Não é entender, é pretender. Lanche, essa palavra aqui muitos se confundem. Lanche, lanche. Não, né? Lanche é almoço. Né? Imagine vocês lá conversando com alguém, a pessoa convida vocês para lanche, vocês pensam que é para lanchar, chega na hora é um baita de um almoço, né? É lanche, almoçar. Medicine não é medicina, é remédio, né? Também pode ser medicina, mas é mais remédio, né? You take, você tomou seus remédios, you take your medicine. Parents, essa palavra também, pessoal, se confunde muito. Parents é parentes, não é pais. My parents, meus pais. Parentes em inglês... agora me deu branco, galera. Agora esqueci, mas parentes é uma palavra totalmente diferente. Parentes, agora eu juro que eu esqueci, mas eu sei. Vegetables, verduras, né? É verduras, não é vegetais. É verduras e legumes. Então, a gente tem muitas outras. Então, por exemplo, principal não é principal, é diretor de escola. Então, várias palavras que a gente lê, a gente já pensa que, é isso em português, e não é. Então, falsos cognatos nada mais são de todas aquelas palavras que a gente pensa que é uma coisa e não é. Assim como tem os falsos, tem os ao contrário, que são aquelas palavras que realmente a gente lê e elas são aquilo, né? Mas isso vai muito do dia a dia e de como a gente aprende ali e está mais perto ou não da língua inglesa. Então, é isso que são false friends.
Então, sabendo agora o que são falsos cognatos ou falsos friends, né? A gente tem aqui. Quando alguém diz que está atrasado para the college, esse alguém está atrasado para o quê? Para o colégio, para o casebre, para o coliseu ou para a universidade? O que vocês acham que significa a palavra college? Universidade. Universidade, very good. Então, isso é um falso cognato, né? É um cognato ou um falso friend, um falso amigo, aquele que parece, mas não é. Então, quando vocês virem college, é universidade. Colégio em inglês, galera, é school, é escola, school. E se alguém dizer aqui a desert, o que essa pessoa deseja? Um deserto, uma viagem, uma refeição ou uma sobremesa? Sobremesa. Sobremesa, isso aí. Algumas pessoas iam olhar e dizer, deserto. No, a desert é uma sobremesa. Se um dia vocês forem visitar, ou quem já foi visitar um outro país, principalmente de língua inglesa, vocês têm um menu, que menu é o cardápio, e tem no cantinho desserts, que são as sobremesas, né? A parte ali das desserts, das sobremesas. E quando eu digo, né? Se eu te digo que eu quero um avocado, qual é a sua reação? Sai correndo, diz que conhece um advogado, oferece um abacate ou diz que não é invocado? O que vocês, para vocês, é avocado? A, B, C ou D? Uns sairiam correndo, né? Porque nem sabe que é um avocado. Quem chuta aí? Abacate. Abacate, Sheila. Very good. Isso aí, muito bem. Oferece um abacate, né? É um avocado. Avocado é um abacate. Não é um invocado, não estou invocando ninguém, não é um advogado, e a gente não precisa sair correndo. É um avocado, é um abacate. Ok? Então, falsos friends é bem tranquilo. São todas essas palavras que tem aqui também, são palavras que a gente lê, pensa que aquilo ali quer dizer, traduz parecido, né? Então, falsos cognatos são palavras que são parecidas com o português, tanto na pronúncia quanto na escrita, mas são totalmente diferentes. Então, a gente precisa ter aí um pouquinho de cuidado. Teacher, mas como é que eu vou saber que é outra coisa? É estudo. É vocês estarem sempre lendo ali pequenos textos, charges. Aí vocês, com o tempo, vão aprendendo e adquirindo vocabulário. Então, agora, galera, a gente vai para o modal verbs. Modal verbs, né, a gente usa, que são verbos modais. Para que eles servem, né? Os modal verbs, em inglês, são verbos auxiliares, ou seja, eles são utilizados para complementar ou mudar o sentido da nossa frase principal. Por esse motivo, eles também podem ser chamados de modal auxiliares. Eu tenho aqui 6, que são os mais conhecidos. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, diminuir. Que a gente usa muito na língua inglesa. Modal verbs in English. Can, may, should, could, might e would. Cada um tem uma função, mas tem uns ali que são mega parecidos, mas eles têm pequenas diferenças. Quem lê para mim esse modal verbs in English ali, o can, might, should? Se alguém quiser só ler um ali, eu gostaria de ler para mim. Alguém me ajuda, por favor, que eu passei o dia inteiro lecionando e eu tô com a minha voz que eu já tô pedindo socorro, pedindo help. Alguém quer ler? Sheila, o Rian, a Nilce, Renan, Igor, Douglas, Ivanir. Estão com vergonha? Não tenho nenhum ajudante. No problem. Eu leio, no problem. Então, eu tenho aqui o can. O can, né, quer dizer, quem lembra o can é o verbo poder, né? Can. We use this verb in the case of importance, asking permission and a possibility. Então, a gente usa o verbo can para, né, um verbo que ele nos causa importância, permissão e possibilidade. O may é parecido, só que o may é mais usado para representar ali um desejo, uma possibilidade, etc. O may é mais formal, certo? Por exemplo, teacher, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Eu posso usar o can.
O can é mais informal, né? Teacher, eu posso ir no banheiro? Teacher, can I go to the bathroom? Agora eu também posso usar o may. Teacher, may I go to the bathroom? Teacher, eu poderia ir ao banheiro? É mais formal, é mais polite, é mais educado. Então, se vocês forem pedir para ir ao banheiro, por exemplo, no lugar que vocês não conhecem ninguém, vocês usam o may. E o can é mais formal, vocês já conhecem a pessoa e aí vocês vão usar. O should é deveria. A gente usa para dar conselho. It used for urgent work or moral duty. Ou seja, para aconselhar alguém ou dar uma certa urgência. O could é poderia. A gente usa para a ideia de possibilidade, para pedir uma coisa para ser mais educado. Ah, eu poderia tomar água, né? Could I some drink, for example? O might também é usado em casos de possibilidade e no passado. E o would nós também usamos no caso de permissão, né? Hábitos no passado. Aqui eu tenho eles mais detalhadinho, né? Can, may, could. Os três são mega parecidos. Ou seja, os três são usados em situações de permissão ou pedido. No entanto, como eu disse para vocês, o can é informal, o may é mais formal e o could indica formalidade também. Por exemplo, can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Ou could I ask a question? Os três é igual. Só que o can é mais informal, o may é mais formal e o could também. Os três vocês podem usar. Já o should e o ought to, os dois têm a mesma função. Os dois expressam conselho, porém o should é menos formal e mais comum vocês encontrarem na língua inglesa. E o ought to também ele é menos utilizado, mas ele é mais formal. Por exemplo, aqui, you should tell it to your mother. Você deveria contar isso para sua mãe. You ought to tell it to your boss. Você deveria contar isso para o seu chefe. Então, eu tenho os dois significam deveria. Porém, o should é informal e o ought to é mais formal, é mais bonitinho, é mais educado. Ok? Então, aqui eu tenho de novo um exemplo do should, né? You should know this. Você deveria saber disso. Então, a gente usa o should para oferecer conselho. Aqui eu tenho modal verbs, de novo, e os tipos. Então, aqui, can e could indica habilidade. David can speak 3 languages. O David pode falar 3 línguas. He could speak fluent French when he was 5. Ele poderia, né? Ele podia falar francês, ele pode falar francês desde que ele tinha 5 anos. Então, o can e o could, os dois têm a função de habilidade. Um significa pode, o outro poderia, é mais formal. O que tem a função de permissão, can, could e may. Esses dois e mais o may também que eu disse para vocês antes, né? Can I sit in that chair, please? Posso sentar nessa cadeira, por favor? Could I open the window? Eu poderia abrir a porta? May I borrow your dictionary? Eu posso pegar o teu dicionário emprestado? Então, os três ali têm a função de permissão, quando eu vou pedir alguma coisa para alguém. Porém, o can é menos informal, o could e o may é mais formal, é mais bonitinho e educado. Advice é conselho. Então, lembra que eu falei do should? O should é deveria. You should visit your dentist at least twice a year. Você deveria visitar seu dentista pelo menos 2 vezes ao ano. You should try to lose weight. Você deveria perder peso. Então, o should é conselho. Deveria. Obrigação. Quando vocês têm a obrigação de fazer alguma coisa, a gente tem que usar o must ou have to. I must memorize all of these rules about tense. Eu tenho que memorizar todas essas regras sobre, né, about tense, sobre os tempos verbais. You have to take off your shoes before you get into the mosque, né? Tu tem que tirar os seus sapatos antes de entrar em um mosteiro. E a possibilidade, né? A possibilidade é might, may e could e can't. It looks nice, but it might be very expensive. Isso parece legal, mas, né, pode ser muito caro. Richard may be coming to see us tomorrow. Richard pode ser que venha nos ver amanhã. É uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, para isso que serve o modal verbs. Ele é bem conhecido na língua inglesa. As pessoas na língua inglesa usam bastante essas can, could, should, must, might e may.
Aí a gente tem aqui um exercício sobre ele, né? Então aqui eu quero que vocês me digam qual é a tradução correta da frase abaixo. When I was in hospital, I couldn't get out of bed. Couldn't get é não poderia, tá? Lembra que na língua inglesa tudo a gente abrevia. Então é isso aqui, é o could mais o not. Opa. When I was in hospital, olha aqui o verbo to be, que a gente aprendeu há pouco, review, né? When I was in hospital, aqui, ó, esse aqui é um falso, não é um falso friends, esse aqui é o contrário, né? Ele é um amigo nosso, porque hospital em português também é hospital, hospital em inglês também é hospital em inglês, só muda a pronúncia. Esse aqui é o único, é um dos poucos casos de cognatas, ou seja, cognatas good cognates, palavras que parecem português e na língua inglesa elas têm o mesmo significado. Então aqui, galera, olhando esta frase, when I was in hospital, I couldn't get out of bed. Qual é a tradução dessa frase? A, quando eu estava no hospital eu não saí da cama. B, quando eu estava no hospital eu não devia sair da cama. C, quando eu estava no hospital eu não conseguia sair da cama. Ou D, quando eu estava no hospital eu não queria sair da cama. Qual que vocês acham que é a tradução correta da frase acima? O que vocês acham? Lembra da função do could, né? O could tem aquela função ali de habilidade ou possibilidade, ou permissão. No caso, sempre vai ser permissão quando tiver pergunta, não está perguntando ali. Então, ou ele é uma habilidade, que a pessoa pode ou não fazer, ou uma possibilidade. Qual que vocês acham que é? Eu não saí da cama, eu não devia sair da cama, eu não conseguia ou não queria? Letra B. Qual? B? B de bola. Isso. Tá. Letra B. Alguém acha que é diferente? Acho que é a D. Tá. Que é D, outros acham que é B. Alguém pensa diferente? Então, a gente vai por eliminação, que nem a gente fez no outro exercício, para a gente ver qual que é a correta. Primeiro, quando eu estava no hospital, when I was in hospital, ok. Eu não saí da cama. Eu tenho que ter o could. O could é poderia. Tem sentido de poder ali, né? Então, eu já sei que a primeira não é. Porque eu não tenho could na primeira. Eu não saí da cama. Já vou eliminar de cara a letra A. A B, quando eu estava no hospital, eu não devia sair da cama. Lembra que o verbo should é o verbo deveria? É um conselho? Eu tenho ele aqui, ó. Em inglês ficaria, when I was in hospital, quando eu estava no hospital, I shouldn't get out of bed. Eu não deveria sair da cama. Então, não é a letra B, porque aqui é should, e eu preciso achar o could. Vou eliminar a letra B. C. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia sair da cama. Lembra que o could nos dá a ideia de possibilidade. C. Ele conseguia sair da cama? Não, né? Tá aqui o could. É a letra C. Por que que é a letra C? Porque tá aqui, eu não conseguia. I couldn't, eu não conseguia, eu não podia. Então, o could da ideia, né? O could da ideia de possibilidade. Ele não podia sair da cama. Não conseguia. Então, é a letra C. É essa aqui. Essa aqui não é porque ele tá dizendo eu não queria. Se eu vou falar eu não queria em inglês, I wanted. I don't want it. Eu não queria. Então, não é a letra D. É a letra C. Ó, eu não conseguia. É uma possibilidade, ou melhor, ele não é uma... Ele é uma habilidade, desculpa.
a habilidade que ele não tinha, ele não podia sair da cama. Certo? Por isso que é a letra C. Any question? Alguma pergunta até aqui, galera? Tranquilo? Se alguém tiver pergunta, por favor, me chama, pergunta, até a gente conseguir pegar ali. Então, falamos até agora sobre o use to, falamos sobre o past simple, né? O simple past é a mesma coisa, just e only, o uso do past continuous, os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem uma coisa e não são, e os nossos modal verbs. Agora a gente vai entrar em some e any. O some e o any, quando que eu uso some e any? Primeiro eu preciso saber em português o que significa some e any. O some em português quer dizer algum, alguns ou um pouco de. E o any, algum, alguns e nenhum. Ah, mas os dois são parecidos, quando é que eu vou usar um e outro? Eu vou usar o some sempre em frases afirmativas ou interrogativas, que indiquem ofertas, sugestões ou convites. Exemplo, I need some help. Eu preciso de uma ajuda. Do you need some help? Você precisa de ajuda? The students have some doubts. Os estudantes tinham alguns biscoitos. Então, eu só vou usar o some em frases afirmativas e interrogativas. Are you any teacher? O N também significa alguns, algumas ou nenhum, mas eu só posso usar ele em frases negativas ou interrogativas. Não posso usar ele em frases afirmativas. I don't need any help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. Did Michelle need any help? A Michelle não precisa de nenhuma ajuda? The students have any doubts? Os estudantes não têm nenhum biscoito? The students don't have any doubts. Então, eu vou usar o N sempre quando eu quiser me relacionar a algo negativo ou pergunta. Ok? Quando eu dizer que né, nenhuma. Então, eu vou usar na negativa. Não posso usar o N para fazer frases assim. Não posso falar I need any help. Não. Porque seria eu preciso de nenhuma ajuda. Tem que ser I don't need any help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. O N sempre vai formar frases negativas ou interrogativas. Aqui eu tenho mais um exemplo. Some, ó, tá em verde, tô afirmando, é frase afirmativa. There are some books. Tem ou há alguns livros. Any, are there any books? Né? Tem alguns livros? Posso usar ele só na interrogativa ou negativa. You know or not any, there are no books. Não há nenhum livro. Ou there are not any books. Também posso usar o N dizendo que eu não tenho nada. I don't have money. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Tanto posso usar not any ou no, para dizer que eu não tenho alguma coisa. Tranquilo, galera? O some e o any. O some quer dizer algum ou alguns, ou um pouco de. Só usa em frases positivas, né? Afirmando e interrogando. E o N também é algum ou algumas, ou é nenhum. E só usa em frases negativas ou interrogativas. Ok? Aí eu tenho aqui um pequeno exercício para a gente fixar o some e o any. Complete os espaços com some and any. We can go out. I don't have money. O que eu vou usar aqui? O some ou any? Nós não podemos sair. Eu não tenho dinheiro. N? N. N porque eu só posso usar aqui na frase negativa o N. Não pode ser o some. Muito bem. Deixa eu marcar aqui. 2. We have food in our refrigerator. We don't need to go out. Nós temos comida na geladeira, na nossa geladeira. Nós não precisamos sair. Some. We have some. Nós temos. Nós temos alguma comida. O some da ideia de alguma, alguns. Here is my shampoo. Aqui está o meu shampoo. Would you like conditioner too? Você gostaria de um condicionador também? Acho que é o N. N, isso aí. Aqui a gente vai usar o N.
né? O N aqui tem significado de. Você gostaria de algum condicionador também? Aqui nós vamos usar o N. Would you like any conditioner too? 4. Do you have sugar? Você tem açúcar? Você tem algum açúcar? Eu preciso para fazer ali um bolo para o jantar. Some ou N? N. Yes. Do you have any sugar? Muito bem, N. A 5. I'd like coffee, please. Eu gostaria de algum café ou um café, por favor. N ou some? Some. I'd like some any coffee, please. Para a forma afirmativa, eu tenho que usar o N. Não posso, o some, não posso usar o N. 6. I can do this job by myself. Eu posso fazer este trabalho eu mesmo. I don't need help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. N. N, porque eu só posso usar o N em frases negativas. E aqui eu tenho uma frase negativa. I don't need any help. Eu não preciso de nenhuma ajuda. Any question, galera? Alguma dúvida? No some no N? Tranquilo, Angelita, Nilce, Sheila, Rian. Very good. Então, só recapitulando, galera. Simple past. Simple past para falar de coisas no passado. Regra geral do simple past. Afirmativa, né? A forma afirmativa no simple past. Sempre eu tenho que acrescentar ed. Lembrando que é só nos verbos regulares. Verbo irregular a gente troca. Negativa, o meu verbo regular ou irregular continua a mesma coisa. Eu só acrescento didn't. E interrogativa, eu só acrescento did. Use to quer dizer costumava. Quando eu vou falar que eu costumava fazer alguma coisa, né? Também posso usar que eu sou acostumada, mas eu tenho aquela regra que ele tem que vir com o meu verbo to be e o meu ing. I use it to drink water. Eu estou acostumada a tomar água. Depois, né, a beber água depois do almoço. Se eu quero dizer no passado, when I was a child, I used to play with my dog. Quando eu era criança, eu costumava brincar com a minha boneca. Just e only. O only é somente quando a gente vai usar a ideia de só uma coisa. I only want to help. Eu só queria ajuda. I only heard it yesterday. Eu só fiquei sabendo disso ontem. E o just, ele vai dar uma ênfase, né? A gente usa no sentido de exatamente isso mesmo, dessa forma. That's just what I need. É bem isso mesmo. You are just the person. Você é exatamente a pessoa que eu estava procurando. Past continuous. Past continuous são coisas que a gente faz no passado e que estavam em andamento. Regra. Tem que vir com o passado do verbo to be, was ou were e o verbo principal com ing. Tenho isso é o past continuous. Falsos cognatos. São palavras que elas parecem, têm o mesmo sentido e a mesma pronúncia no português, porém elas têm totalmente, né, elas têm ali uma tradução totalmente diferente. Exemplo ali, esses que eu mostrei. Agenda, pauta do dia. Modal verbs são os verbos que a gente, verbos modais que nós usamos como auxiliares para complementar ou mudar o sentido dos nossos verbos nas frases. Como can, may, should, could, might e would. Some e any, né? O some a gente usa para falar de alguns e algumas em frases afirmativas e em perguntas, e o any, alguns, algumas ou nenhum, só em frases negativas e em perguntas. Ok? E aqui eu trouxe para vocês dicas de como a gente pode aprender inglês, né? Sempre último slide eu coloco para vocês de dicas aí para vocês que querem melhorar ou aprender inglês, né? Inglês se vocês querem aprender sozinhos, principalmente, né? Primeira coisa ali, eu coloquei Netflix. Quem gosta de assistir série, filme, Netflix é uma boa, por quê? Porque vocês podem ali assistir e colocar os subtítulos, né? Os subtitles, a legenda em
inglês ou em português mesmo, né? Para que vocês consigam ouvir ali em inglês a legenda. Né? A legenda não, ouvir as pessoas falando em inglês, mas lendo ali o que significa cada palavra. Duolingo, acho que tinha até alguém que baixou o Duolingo. Duolingo é um ótimo aplicativo, vocês baixam ele no celular, e aí tem várias... é um aplicativo que vocês conseguem fazer várias atividades, né? Falar, a pronúncia, o vocabulário. Super recomendo, e tem milhares, não tem só o inglês nele. Tem inglês, tem francês, tem espanhol, e eu acho que tem umas mais de 10 línguas que vocês podem aprender dentro do Duolingo. E é totalmente free. Claro que depois ele pede para pagar alguma coisa ou outra, mas é só se vocês quiserem se tornar prêmio. Se não, vocês podem usar o aplicativo free à vontade. Música, né? A música a gente aprende muito, língua inglesa na música. E YouTube, canal YouTube. Tem muita coisa legal no YouTube que vocês podem ali acessar para aprender o inglês. Então, eu sempre dou dica de que Netflix, Duolingo, música, inglês e YouTube são ótimas ferramentas para vocês ali aprenderem inglês e curso. Esses cursinhos online, tem vários cursinhos online de graça que vocês podem ali aprender a língua inglesa ali de graça, até certificado. Certo, galera? Alguma dúvida que vocês queiram falar? Alguma dúvida no... Não sei se vocês já abriram o trabalho. Eu vou abrir o trabalho aqui para vocês, vocês só entrar aqui. Para mim explicar o trabalho. O trabalho está bem tranquilo. São 10 questões. Mas eu vou abrir aqui para mostrar para vocês e explicar o que vocês vão fazer ali em cada questão. Rapidinho aqui. Cadê? Já deu a data da entrega, prof, do trabalho, não? Sim, eu botei para o dia 1º/7. Ah, tá. Ok, Angelita? Dia 1º/7. Tá bom, já anotei aqui. Ele vale, a nota mínima é 5, né? Vale 10, cada um vale 1 ponto, nota mínima ali é 5. Até que eu... Peraí, galera, deixa eu só abrir aqui. Aqui, achei. Vou compartilhar aqui esse... Estão conseguindo enxergar aqui o trabalho? Yes? No? Tá mais Sim. ou menos. Dá para enxergar? Ou tá ruim? Mais ou menos. Tá Vou pequenininho. aumentar mais, porque Deixa eu ver. Ui, e agora? agora ficou bom. Agora Agora tá bom até demais. Oi? Tá bom. Agora tá bom até Tá bom demais. agora. Tá. É que ou ele vai muito, ou ele vai... Deixa eu ver se dá para dar uma... Ó. E não me dá meio termo. Tá, vamos lá. Então, aqui é o nome data normal. Então, aqui vocês vão dizer o que significa data. Os falsos cognates, né? Os falsos cognatos. É faculdade, dados, data ou bola. Aí vocês vão marcar um xizinho ou marquem ali, façam um círculo. Aqueles... o primeiro bimestre, não, desculpa. Na primeira fase, alguns alunos me entregaram xerox ou impresso. Cuidem ali se vocês forem marcar, porque eu não tenho uns que eu não consigo enxergar. Então, tentem frisar bastante, sim, marcar. Quem for me entregar xerocado na escola, para mim poder enxergar bem a resposta de vocês. Marquem bem a resposta, tá? Ou se, eu errei essa, não é essa, coloquem a certa do lado. Porque às vezes o aluno marca 2x e eu não sei qual é qual. Aí vocês botam... E para o e-mail da escola, botar com negrito? Isso, pode botar, bota com negrito, que daí dá para enxergar um pouquinho. Tá, Angelina? Eu tô botando a caneta, aquela permanente, a amarela, e aí a Ju disse que estava ruim, que tinha que ser Isso, negrito, a gente não consegue enxergar direitinho, porque daí, como elas imprimem, sai bem parecido com a folha. Aí, se tu puder fazer uma marcação ali, com negrito, daí fica melhor, a gente entende a resposta. Aí, se, eu errei, não era essa, prof, era outra. Só bota ali do lado certa, anota ali certa, né? Digita ou anota, que daí a gente sabe qual é qual. Na 2, a frase she worked yesterday está em qual tempo verbal? Aí vocês vão dizer se é no presente simples,
presente contínuo, futuro ou passado simples? 3. Qual é o passado da oração we study every day? Né? Como é que fica essa frase aqui no passado? We study every day, we studied yesterday, we will study yesterday ou we not study yesterday? Em qual oração o modal can apresenta ideia de habilidade, que é o modal can que a gente viu? Aí vocês têm que marcar qual dessas ele dá ideia de habilidade. Mary can come early for a dinner, can I have an hambúrguer, Clara can pay very well, ou you can go to the party. Lembra da ideia de habilidade, né? Quando a ideia de que a pessoa tem alguma habilidade, pode fazer alguma coisa bem. 5. Qual alternativa apresenta uma tradução incorreta para o falso cognato? Então, eu botei aqui o falso cognato e a tradução. Uma delas está incorreta. Uma delas não está certa. Aí vocês vão ali olhar e ver qual que está incorreta. Qual a tradução da frase Can I go to the bathroom? É posso ir ao quarto ou banheiro? Não posso ir ao banheiro, posso ir à livraria? 6. Segundo pés contínuos, qual das alternativas a seguir está nesse tempo verbal? É aquele que a gente tinha feito. Vão fazendo aquela, né, de, não é essa, não é essa. Vão fazendo, qual é a regra do pés contínuo? Aí vocês vão marcar a que está correta. 8. Nas questões 8 e 9, marque a alternativa correta. Então, na 8 vocês têm aqui, she didn't have mistakes in her paper. Aqui é o uso do some ou any. É she didn't have some, any, no ou no one. Então, vocês vão dizer qual deles aqui é o correto, que vão marcar. A 9 é uma charge, é uma tirinha do Garfield. Então, vocês vão ler a tirinha do Garfield e aí vão dizer, o Garfield não estava de aniversário, ele ganhou 3 bolos, finalmente o desejo do Garfield foi realizado, ou ele ficou triste porque ganhou 2 bolos? Essa questão aqui cai muito em vestibular, em concurso, tá, galera? Então, por isso que eu coloquei para vocês, que é bom que vocês se acostumem a fazer questões relacionadas à interpretação de texto em inglês. Geralmente tem muito esse tipo de questão aqui em vestibular, quem for fazer, até em concurso público. E a 10, qual é a alternativa que completa corretamente a frase? You to Porto Seguro last summer no passado, na interrogativa. Você foi ao Porto Seguro, a Porto Seguro no último verão? Qual é a regra, né, do passado simples, a forma interrogativa? É did aqui e went, did gone, did go ou went? Então, ali vocês vão marcar qual é a correta que preenche este e esse aqui. E é isso o trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Acho que até achei mais tranquilo esses conteúdos do segundo ano do médio do que o primeiro. Bem mais tranquilo. Né, Angelita? Achei mais tranquilo. Alguma pergunta, galera? Então, o trabalho ficou para o dia 1º/7, tá? Então, anotem aí 1º/7 o trabalho. Então, são 10 questões, cada uma vale 1 ponto. Aí, vocês mandem lá por e-mail lá da escola, da Micros e Métodos, e eles vão mandar para mim, assim que eu corrigir, já anoto ali para vocês certinho, já anota e vocês já ficam sabendo. Galera, vou fazer a chamada para liberar vocês, então, para descansar. Quem não tiver na chamada, daí só me diz que depois eu acrescento, tá? Audrey. Tá aí o Audrey? Oi, tô aqui. Aí, ok. Alvino. Tá aí o Alvino? Andrew, tá aí o Andrew? Agora sou eu. Tá, o Audrey não é, né? Audrey Silva. Não, não é. Tá, Audrey Silva não.